Hoje em dia, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Os americanos influenciam todos os outros países, politicamente, financeiramente e até o desenvolvimento da humanidade. Mas você sabia que o surgimento dos Estados Unidos como nação está ligado diretamente com uma sociedade secreta chamada maçonaria, onde os primeiros presidentes e líderes dos Estados Unidos eram maçons, pessoal? Uma sociedade secreta que tem sua origem lá na antiga ordem dos Cavaleiros Templários, uma ordem que foi formada dentro da Igreja Católica na época das Cruzadas. Pois é, nesse vídeo entenderemos um pouco da história que está por trás da verdadeira origem dos Estados Unidos, entenderemos um pouco do que realmente faz a misteriosa sociedade secreta da maçonaria e entenderemos como tudo isso está ligado com os Cavaleiros Templários e com a maior potência do mundo hoje em dia. Então não sai daí. E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Pessoal, esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Peço que você me siga lá nas redes sociais, que eu tô postando conteúdo toda semana lá também. Se você gosta de história e de aprender um pouco mais sobre várias áreas do conhecimento que não são divulgadas na grande mídia, você tá no lugar certo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. E claro, não esquece de deixar o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista assim que você acabar de assistir, tá bom? Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Pessoal, vamos começar esse vídeo então, entendendo um pouco do contexto histórico antes do início do descobrimento da América e do início dos Estados Unidos como um país. Para quem não sabe, lá pelos anos 1300, 1400, os Estados Unidos, os países aqui da América não existiam. A América toda era povoada por povos indígenas que viviam em sociedades tribais, como caçadores-coletores em sua grande maioria, certo? E em 1492, Cristóvão Colombo, um europeu, descobre o continente da América, conta para os europeus, e os reinos da Europa começaram a colonizar a América, a explorar o novo continente descoberto, e assim, aos poucos, eles começaram a povoar os territórios aqui do continente americano. Então, a Inglaterra e França ficaram com a América do Norte, o que hoje é o Canadá, Estados Unidos. A Espanha ficou com a América Central ali, do México para baixo, quase tudo, e Portugal com o Brasil. Basicamente é isso. Aí outros países, outros reinos da Europa ficaram com outros pontos do mundo nesse período que é chamado de colonização europeia da América. Beleza? Nesse momento, enquanto tudo isso acontecia, a Europa, pessoal, passava por um momento de mudança na forma das pessoas de pensar, onde aquele fanatismo religioso, a intolerância religiosa, até a ignorância do povo estava sendo diminuída para uma nova forma de pensamento, de liberdade de expressão, de liberdade de estudar o que se queria, onde as monarquias, os reis da Europa, junto da igreja, estavam perdendo um pouco do poder e da influência que eles tinham no povo. Com isso surgiam movimentos como a Reforma Protestante, um movimento de dentro da igreja para tentar diminuir o poder do Papa nas pessoas da Europa. Surgia também assim o iluminismo, onde vários filósofos eram contra aqueles pensamentos e dogmas fixos da igreja, onde você tinha que aceitar o que você era, porque Deus quis assim. A igreja, os reis da Europa usavam a desculpa de que nós tínhamos que aceitar nossa posição de camponeses sofredores, de se ferrar na vida e trabalhar para os reis, porque essa era a vontade de Deus. E o iluminismo brigava e lutava contra isso, dizendo que todos os homens tinham direitos iguais perante a Deus e que todo mundo podia alcançar o sucesso, o que é uma grande verdade, não é? Com isso, essa mudança de pensamento estava acontecendo no mundo. A Europa, na verdade a América, estava sendo povoada por europeus, Então, falando aqui dos Estados Unidos, muitos
muitas pessoas da Inglaterra, né, do Império Britânico, migravam para a América. E assim a América foi sendo construída do zero, tá? Isso estamos em mais ou menos 1600, quando a colonização inglesa da América começou a aumentar assim de verdade. Com isso, muitas religiões, como os puritanos, alguns anglicanos, religiões protestantes, né, e também algumas sociedades secretas, viam na América um novo mundo de oportunidades. E assim, eles começaram a vir para a América, principalmente para os Estados Unidos, que na época não se chamava assim, né? E entre essas sociedades secretas, a maçonaria. Mas antes da gente continuar desse ponto aqui que eu cheguei, galera, do vídeo, vamos entender um pouquinho da origem dessa sociedade e de como ela está ligada com os antigos cavaleiros templários que lutaram nas cruzadas. E para isso, temos que voltar um pouco no tempo. Então a gente estava aqui em 1600, vamos voltar agora lá para os anos 1000, na Europa, onde os maçons eram basicamente pedreiros. Eles eram os construtores da igreja e dos reinos europeus, trabalhavam para os reinos europeus na construção de catedrais, estradas, igrejas, né? Os pedreiros naquela época estavam entre as pessoas mais educadas da Europa. Sabiam geometria, matemática, sabiam fazer cálculos para cortar pedras, para calcular o quanto de pedras eles poderiam empilhar, sabe? Eles eram muito espertos e inteligentes e tinham até algumas mordomias, digamos assim. Eles tinham direitos de livre acesso a várias cidades, de viajar, porque eles eram construtores de estradas. Então, eles tinham algumas regalias dentro dos reinos. E tinham as lojas maçônicas, onde eles se reuniam para que eles conversassem sobre as construções, sobre as obras. Isso porque eles não queriam compartilhar, ensinar outras pessoas o ofício de pedreiro deles. Senão, eles iriam perder espaço, iriam perder as mordomias e até os direitos que eles tinham. Isso eram os maçons antigamente, ok? Nesse momento da história, mais ou menos em 1100... depois de Cristo, entre 1100 e 1200, estava acontecendo, pessoal, as cruzadas, né? A primeira cruzada foi em 1099, onde a igreja mandou os reis europeus irem lá para Jerusalém, no Oriente Médio, onde hoje é Israel, para recuperar a Terra Santa que estava nas mãos dos califados muçulmanos. Tá? Com isso, vários exércitos eram enviados da Europa lá para o Oriente Médio, nos períodos que ficaram conhecidos como as Cruzadas e a luta pela Terra Santa, né? Nesse momento, na primeira cruzada, surgiu os Cavaleiros Templários, onde dentro do exército de cruzados, um grupo de soldados descobriu alguns segredos da história de Jesus, da história que está escondida da Bíblia. Perceberam que a igreja omitia aquilo do povo. Os estudiosos dizem que os templários descobriram encontraram o verdadeiro Santo Graal, e até algumas pessoas dizem que encontraram a Arca da Aliança. Eles então começaram a chantagear a igreja, né? E a igreja começou a dar para eles terras, a dar para eles também direitos maiores. Logo, os templários começaram a ficar poderosos, ricos, criaram o primeiro sistema de bancos da Europa, onde eles emprestavam dinheiro. Enfim, eles ficaram muito ricos, muito poderosos mesmo. Tão poderosos que começaram a ser uma ameaça para o próprio rei da França, Felipe o Belo. Com isso, depois de um certo tempo dos templários com tanto poder, o rei Felipe, com um papa chamado Clemente V, eles fazem ali uma conspiração e decidem acabar com os templários, perseguem os templários, matam os templários, e os que sobraram, galera, os que conseguiram fugir, eles escaparam e se esconderam em Portugal e algumas partes também nas Ilhas Britânicas, ok? Com isso, esses templários começaram a conseguir empregos dentro das lojas maçônicas, trabalhando como pedreiros, tá? E
os templários e os maçons começaram a se unir. E os conhecimentos dos templários, o dinheiro dos templários começou a entrar dentro da organização dos maçons, que começava a crescer e prosperar com o dinheiro dos templários, com a filosofia de vida que eles tinham, e com isso a maçonaria foi se solidificando por toda a Europa, agora como uma sociedade secreta, escondida dentro do que eram os pedreiros apenas que trabalhavam para os reinos europeus. A maçonaria começou a desenvolver um sistema de pensamento onde eles eram contra aquela monarquia absolutista que a Europa tinha, onde o rei, onde a igreja era dono de tudo e o povo tinha que se calar perante a eles. O povo não podia prosperar, não podia ter direitos, não podia pensar de formas diferentes, não podiam acreditar em coisas diferentes que eles já seriam considerados hereges e destinados à fogueira. Aproximadamente em 1600, 1700, no início de 1700, estudiosos e pesquisadores dizem e afirmam que os templários, na verdade, os maçons, a maçonaria já tinha dinheiro o suficiente com esse sistema todo de bancos para derrubar todas as monarquias da Europa e se vingar do que os reis tinham feito contra os antigos templários. Porém, a maçonaria viu, nesse período de descoberta e povoamento da América, que no novo continente estava a oportunidade de ouro de mudar o rumo da história. E então eles começaram a migrar para os Estados Unidos da América, que nem se chamava assim, Era a colônia inglesa na América. E lá eles começaram a se estabelecer na América, nas 13 colônias, conseguindo altos cargos na administração dos pequenos governos ali da América, onde hoje é os Estados Unidos. Começaram a ganhar altos cargos nos exércitos e se tornar pessoas importantes dentro do continente americano. E com o tempo, os colonos da América, ali das 13 colônias, começaram a ter os ensinamentos e a filosofia de vida, o modo de pensar da maçonaria dentro deles. Essa coisa de liberdade de expressão, de direitos iguais entre os homens, de liberdade de pensamento, onde eu posso estudar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque não tem ninguém melhor que eu no mundo. E assim, os colonos começaram então a querer se separar da coroa britânica, do governo inglês, querer tirar o poder do rei da Inglaterra, dos governos da América. E assim, eles começam a se rebelar, pessoal. E em 4 de julho de 1776, eles conseguiram fazer então proclamar a histórica Declaração de Independência dos Estados Unidos, decretando assim que as 13 colônias, os 13 pequenos governos que existiam na América, estavam livres do poder dos ingleses. O que gerou assim uma guerra de 7 anos, que foi chamada de Guerra da Revolução, ou Guerra da Independência dos Estados Unidos. E os americanos conseguiram a vitória sob o comando do general George Washington, que no futuro se tornou o primeiro presidente americano. Os mais importantes membros das colônias americanas eram membros da maçonaria. 2 dos 5 membros que redigiram a Declaração de Independência eram maçons. Metade dos generais que lutaram na Guerra de Independência eram membros da sociedade secreta. 40% dos caras que assinaram a Constituição dos Estados Unidos eram maçons. Todos os ideais, toda a forma de pensar da maçonaria, da sociedade secreta que lutava pelos direitos dos homens, com que os homens eram iguais perante a Deus, com que todos tinham os mesmos direitos de prosperar e de alcançar o sucesso, começaram a fazer parte da Constituição dos Estados Unidos, que muitos estudiosos dizem ter sido uma república maçônica. Pessoal, olha só, eu sei que hoje, tem muitas pessoas que dizem que a maçonaria tem pacto com o diabo, que eles cultuam demônios e tal. Eu sinceramente não sei disso, tá? Não sei mesmo. Não conheço nenhum maçom, não conheço nenhuma reunião, nem loja maçônica, eu não sei onde é que fica. Mas
Nessa época aí, quando a gente estuda a história, eu concordava com esses caras, hein? Não sei vocês, me diz aí o que vocês acham. Se hoje em dia eles se tornaram uma sociedade secreta que quer dominar o mundo, implementar uma nova ordem mundial, como muitas pessoas dizem, eu não sei. Mas nessa época aí, era isso que eles queriam fazer, tá certo? Tirar o mundo do poder das monarquias dos reis europeus e também do pensamento fixo da igreja, que usava, controlava e manipulava a mente das pessoas, impedindo elas de alcançar o seu potencial máximo. Acordem para a vida, pessoal. Acordem para a vida, ok? Todos nós temos o direito de alcançar a riqueza, a prosperidade, o sucesso, beleza? O lance da coisa é que o dinheiro não é a linha de chegada da vida. O dinheiro não é o objetivo da vida. Só que ele é parte do que a gente pode fazer aqui. E sem o dinheiro a gente não consegue cumprir a nossa missão de vida, que é a missão de vida que Deus nos deu para cumprir aqui. Mas continuando, é esse pensamento, tá? De liberdade de expressão, de liberdade de poder se estudar o que quiser, aprender o que quiser, falar sobre o que quiser, de entender que todo homem é igual perante a Deus. Foi esse tipo de pensamento que fez os Estados Unidos alcançarem o nível que eles chegaram de desenvolvimento. Por quê? Porque eles têm dentro deles esse pensamento que eu ensino para vocês aqui no canal, onde nós todos temos o direito de alcançar o sucesso, a prosperidade, tá? Onde todo mundo tem que tirar aquelas crenças internas da nossa cabeça que fazem a gente querer só fazer uma faculdade, trabalhar e se aposentar e só, sendo que a gente pode muito mais. O ser humano, ele é incrível, você pode alcançar tudo que você quiser, desde que você se coloque dentro de coisas que tem a ver com você. Entende? E agora, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que vem chegando no Brasil há poucos anos, que eu divulgo e ensino, tá? Que faz a gente entender isso que eu tô falando, que todos nós nascemos para ter sucesso, que todo mundo nasceu para ter sucesso, que todo mundo tem um caminho, tem uma área que, se entrasse, alcançaria o sucesso em todas as áreas da vida. Esse conhecimento ensina que a gente tem que ter mesmo o nosso trabalho para a gente se manter, pagar as contas, só que devemos ir galgar mais coisas dentro disso. E aí tem caminhos que cada um de nós pode seguir que vai levar a gente para enriquecer, para ganhar dinheiro, ou um caminho que vai levar a gente pelo menos para um futuro melhor, sabe? Para não falar que eu prometo coisas impossíveis aqui para você. Entende? Esse conhecimento é o que ensina a gente se tornar a pessoa incrível que nós nascemos para ser, a nossa melhor versão. E é você se tornar essa pessoa incrível que você deveria estar sendo que vai fazer você entender quais são esses caminhos que, se você entrasse, você teria sucesso. É essa pessoa incrível que você pode se tornar que vai conseguir concretizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos. Porém, é o que eu falo, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai passando por situações ao longo da vida e conhecendo pessoas, nós vamos formando uma mentalidade dentro da nossa cabeça que vai nos fazendo parar de enxergar os caminhos certos, que vai nos fazendo parar de ser a nossa melhor versão. E para você que já está dentro do seu caminho, né, sei lá, trabalhando como empresário, empreendedor, é você se tornar essa pessoa incrível que você nasceu para ser, a sua melhor versão, que vai fazer você entender quais os próximos passos que você pode fazer para levar a sua vida para o próximo nível. Entende? Todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Você só precisa ativar, acessar essa mente mestre que está aí dentro de cada um de vocês, que vai começar a aparecer ideias na sua cabeça de tudo que você pode fazer para levar a sua vida em direção ao progresso, independentemente do momento atual que você está passando. Tudo está dentro de você, tem um mestre dentro de você, que a gente perde conexão com esse mestre, e é esse mestre que faz a gente entender os caminhos certos que eu falei, que faz a gente conseguir entender os próximos passos, ter ideias de próximos passos para melhorar o nosso caminho, que vão nos levar para o progresso, entende? Esteja você dentro do seu caminho ou fora desse caminho, as respostas estão dentro de você.
para você se colocar dentro do progresso. E a gente consegue acessar essas respostas quando nós conseguimos nos tornar a nossa melhor versão e acessar essa mente mestre que está dentro do nosso cérebro. Parece loucura isso, mas não é. Tudo isso eu ensino a gente a fazer, eu ensino você a fazer dentro do meu programa de assinatura, que se chama Transformar Chumbo em Ouro, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? E nos comentários de uma página que tem um vídeo te explicando tudo sobre isso e todas as informações de tudo que eu ensino lá dentro. Todo mundo fala assim, agora que você está trabalhando, né? Faz uma faculdade, vai, abre um negócio. Mas que negócio? Que faculdade? Não tem que ser aleatório. Não tem que ser de um jeito que tá dando dinheiro pra fulano, pra ciclano e vai dar dinheiro pra mim também. Não é assim que funciona a vida. Todo mundo tem um caminho que se entrasse teria sucesso. Só que esse caminho a gente só consegue enxergar quando estamos usando o nosso mestre interior. E é isso que a gente perde conforme nós vamos passando por situações ao longo da vida. E esse conhecimento ajuda a gente a recuperar isso e resgatar a nossa melhor versão, a pessoa incrível que nós nascemos para ser, que consegue enxergar os caminhos certos, se colocar dentro deles e realizar esses caminhos, construir tudo o que o seu coração sonhar. Não é da boca para fora não, eu faço e pratico o que eu ensino e espero você lá dentro, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham curtido e peço que vocês comentem aí o que vocês acharam sobre todo esse conhecimento e esse entendimento sobre essa história por trás da origem dos Estados Unidos, tá certo? O vídeo de hoje fica por aqui, meus amigos, até a próxima, um abraço, valeu!